Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Eu sou Luciana Costa e, como sempre, eu e a Bianca Cerveira recebemos mulheres extraordinárias para conversar com a gente. E hoje não vai ser diferente. Estamos recebendo a CEO da Lanxess, Eliane Siviero. Seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e lisonjeada com o convite de vocês. E, Eliane, a gente já vai começar o nosso bate-papo com a nossa pergunta habitual. Então, eu queria saber, para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente, quem é engenhosa dentro de você? Bom, vou começar me apresentando da seguinte forma. Eu sou Eliane, sou filha única de um casal incrível, esposa do mesmo marido por mais de 25 anos. Resiliência aqui, gente. Resiliência. E muito amor também, né? Mãe de 3 filhos, 2 meninos e uma menina, advogada, administradora e atualmente, há 8 anos, estou como presidente da Lanxess no Brasil. A Lanxess é uma empresa química alemã com sede na cidade de Colônia, Alemanha. E aqui no Brasil tem 500 funcionários distribuídos em 4 sites no estado de São Paulo. Agora, a engenhosa que existe dentro de mim, eu tenho que falar, né? Vocês me cutucaram aqui. A engenhosa que está dentro de mim é bastante sonhadora, mas também realizadora. É família, é gente que gosta de gente, que gosta de liderar, que gosta de desenvolver pessoas e que acredita que esse desenvolvimento traz um bem não apenas para a pessoa que recebe o desenvolvimento, mas para ela própria. Enfim, é uma pessoa que gosta de gente, que gosta de liderar, que gosta de ir atrás de resultados, sempre baseados no trabalho de equipe, baseados no trabalho cooperativo. Essa sou eu. Ai, você sabe que, assim, ouvindo você falar e procurando, porque aí a gente faz nossa pesquisa aqui, você sabe, né? Stalkers, né? Stalkers. Mas, assim, eu acho que me chamou muito a atenção na sua trajetória e nas suas falas, assim, o quanto que você fala sobre esse aspecto de pessoas. Então, acho que a gente está começando um novo episódio aqui muito especial, porque falar de pessoas e falar sobre gestão é um tema, assim, que acho que me inspira muito e me faz aprender muito. Até brinquei com você antes, né? Acho que às vezes eu sou jovem aqui de profissão, né? Mas ouvir pessoas tão experientes, né? E, assim, ver a trajetória de vocês é sempre muito inspirador. Então, eu tô muito animada para nossa conversa de hoje, Bia. Ah, eu também. A gente recebeu a indicação aí do seu nome através do nosso CEO, Pablo. Obrigada, Pablo. Obrigada, Pablo. Também. E ele falou com muita admiração sobre o seu trabalho, sobre você. Acho que vocês se conhecem, né, do mercado aí também da Câmara. Da Câmara, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. E ele falou pra gente, né, da sua trajetória e até se tornar CEO. Então, eu quero começar lá de trás, na verdade, Eliane, porque eu acho que é um ponto muito importante pra gente trazer pras pessoas que estão ouvindo a gente. De como a formação não é determinística, acho que a gente falou disso em todos os episódios, quase. Mas, pra gente, a sua trajetória é icônica nesse sentido, assim, né? Então, você é uma advogada que se tornou CEO de uma empresa química. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória pra gente. O que te levou até esse lugar? Perfeitamente. Bom, muito obrigada pela pergunta. Me faz passar um filme na cabeça, né, de tudo que eu já percorri, né, nessa jornada. E você falou bem, né? Eu acredito e sou o exemplo, assim, de que realmente a formação não define o futuro, né, profissional de ninguém. Por que eu falo isso? Você trouxe a questão do direito, mas ainda tenho uma informação adicional. Antes do direito, eu fiz técnico de magistério. Né? E durante o técnico de magistério, eu descobri que eu tinha inclinação forte para o direito. Como é isso, Eliane? Fazendo magistério, você descobriu que vai fazer direito? Como é que eu descobri isso? Existia uma matéria nesse curso que era legislação aplicada à educação. Era a matéria que eu mais gostava.
né? Você vê. Então, foi aí, foi aí que eu mudei o rumo, né, da minha história, né? Então, passei a cursar o Direito, e isso eu posso dizer para vocês que eu cursei Direito mais ou menos uns 30 anos atrás, e naquela época ainda ouvi de professores falando de que o direito não era para as mulheres, né? Isso não me abalou, né? Segui em frente e comecei a trabalhar, comecei a estagiar, tanto em escritório de advocacia como na indústria. E ao fazer o estágio na indústria, na época eu tinha feito na Johnson & Johnson, eu descobri que o meu perfil era muito mais executivo do que de consultoria, né, de assessoria. Então, por isso, naquele momento eu decidi, eu vou ficar na indústria, eu vou passar a trabalhar em departamentos jurídicos de indústria. E aí fui trabalhando, tive a possibilidade de trabalhar em empresas do segmento farmacêutico, químico, agro, veterinário. E o meu último emprego, antes de ingressar na Lanxess, foi na Bayer. Na Bayer eu era advogada da área de societário, da área de contratos e também da área de M&A, que é a área que trata de compra e venda de empresas. E trabalhando nessa área na Bayer, eu recebi a grata missão de constituir a Lanxess. Então, eu brinco com todo mundo, né, que eu sou muito feliz, né, de ter participado da criação da Lanxess, né, do nascimento da Lanxess no Brasil. Obviamente, não fui só eu, né? Vários colegas também trabalharam em conjunto, mas eu tenho essa alegria de falar para os nossos funcionários que eu estava há 20 anos atrás, aliás, a Lanxess fez 20 anos este ano, agora em julho. 20 anos de Brasil. 20 anos de Brasil. Sim. E 20 anos no mundo também. A Lanxess, ela começou como a área química da Bayer, depois ela se separou integralmente. E desde 2004 para cá, cresceu muito, né, com a aquisição de novos segmentos, enfim. Estamos numa fase, assim, bem maior do que éramos no início, lá em 2004. Então, por isso, a celebração dos 20 anos. E acabei de constituir a empresa, recebi o convite do presidente, que seria o presidente da Lanxess, né, para que eu migrasse para a Lanxess e constituísse o departamento jurídico e fizesse tudo funcionar, né, de forma adequada, de acordo com a lei. Então, fui muito feliz. Naquela ocasião, tinha 31 anos, não tinha filhos, estava casada e muito feliz por ter a primeira oportunidade de liderar, né, de liderar uma equipe, de liderar um departamento. Então, foi projeto, fantástico. Né? E um projeto, exatamente. Então, foi muito bacana. O tempo foi passando, eu fui aprendendo a liderar pessoas e a gente descobre que a gente aprende a liderar pessoas, mas um aspecto muito importante na liderança é se importar, né? Então, eu recebi uma equipe, eu me importava, eu falei, puxa, essas pessoas estão recebendo a sua primeira gestora, em muitos casos, né? Então, como é que eu vou me portar? Como é que eu vou liderar? O que eu tenho que fazer? Então, eu sempre me questionei e sempre busquei melhorar a minha forma de liderar. Enfim, o tempo foi passando, 12 anos após, né, esse período todo, eu recebi o convite, né, para participar do processo seletivo de presidente da empresa. Então, naquela ocasião, me questionei muito, né? Puxa, mas por quê, né? E aí, parei para pensar o porquê. No primeiro momento, eu falava, puxa, realmente, eu já vinha liderando vários projetos fora da minha área, né? Assim como vocês aqui também. Olha só, de repente, o futuro, né, está aí. Pablo. Né? Pablo fica de brincadeira. Mas brincadeira, gente, à parte. O que acontece? No primeiro momento, quando recebi o convite, me questionei bastante, né? Puxa, porque eu? Será que eu tenho todas as competências? Será que eu tenho toda a capacidade? Como que eu vou lidar com essa situação? Recebendo, né? Um convite, hein? Recebendo um convite, né? Para participar do processo seletivo, né?
E assim, a forma, depois eu conto para vocês como foi esse convite mais para frente, mas foi muito importante, assim, a participação e o apoio também que eu recebi da minha liderança, tanto local quanto a liderança da Alemanha, para que eu participasse desse processo seletivo. Então, foi dessa forma que eu assumi a presidência da Lanxess há 8 anos atrás. Participei do processo seletivo. Vocês têm curiosidade de saber como é o processo seletivo? É claro! Todo mundo tá escutando a gente, tem essa curiosidade, Porque né? acho que é muito interessante que você conta, né? Do fato de você estar dentro de uma empresa que você viu nascer, né? Acho que deve ser muito... acho que traz acho que um quentinho no coração, né? De ver a empresa crescer e se constituir e tudo mais. E eu acho muito interessante esse ponto que você traz da sua carreira, de você ficar vários anos ali frente a um time antes de ir para esse processo. Então, assim, eu tenho mega curiosidade de saber aqui como que foi o processo seletivo, porque a gente não vê todo dia, né? Eu também. Vamos lá para a história, que depois eu tenho vários comentários sobre isso. Tá certo. Fique à vontade. Bom, o que aconteceu, né? Vou contar rapidamente como foi também o convite, né? Enfim, eu estava no departamento jurídico na minha sala, tocou o telefone, meu chefe falou, olha, eu preciso que você venha até a minha sala, preciso falar com você somente 15 minutos, porque eu vou pegar um voo para a Alemanha. Então, como boa advogada, já peguei o papel, né? A caneta, falei, bom, lá vem projeto novo, grande, né? Enfim, urgência. Né? Exatamente. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, eu preciso te comunicar que nós vamos fazer uma reestruturação aqui na organização. Nessa reestruturação, alguns cargos serão transferidos para o Rio de Janeiro, outros nós vamos verificar como é que vai, o que vai acontecer. Nós vamos deixar de atuar em alguns segmentos, vamos passar a atuar em outros, né? Eu vou me aposentar e eu indiquei você para ficar no meu lugar, né? Aquele momento foi assim, né? Passada, eu falei, puxa, né? Eu anotando, né? Cada um dos cantos. Eu já vou embora, estou pegando meu voo, fui. E eu fiquei na sala naquele momento, assim, né? Eu falei, puxa vida, né? Não estou acreditando no que está acontecendo, né? Então, saí aquele momento, respirei, olhei para o escritório, vi todo mundo trabalhando, né? Eu falei, as pessoas não têm noção do que está acontecendo, né? E no primeiro momento me questionei, né? Eu falei, puxa, né? O que está acontecendo? Enfim, será que eu vou ter a competência para participar desse processo seletivo? Ele está me dizendo que me indicaria, né, para a Alemanha. Enfim, no dia seguinte, eu recebi a ligação do meu chefe alemão, dizendo, olha, acabamos de receber o seu chefe brasileiro aqui, informando da decisão dele se aposentar, informando que você é indicada deles, e nós achamos que é uma excelente ideia, né? Eu falei, chefe, você tem certeza? Ele falou, sim. Qual é a sua dúvida? Eu falei, eu não sei se eu tenho todas as competências, toda a capacidade, tudo que é necessário para exercer esse cargo. Ele falou, pense numa coisa. Se está sendo oferecida essa oportunidade para você, significa que você está pronta. E outra mensagem que eu vou falar para você. Se fosse para um homem, esse homem jamais ficaria em dúvida de aceitar a indicação ou não. Ele aceitaria e depois ele buscaria desenvolver as habilidades e as competências necessárias para isso. Então, qual é a sua dúvida? Você vai participar ou não vai participar? Até porque, né? Ele já tinha anunciado tanta mudança ali que o futuro era bem certo. Exatamente. Né? E aquele momento foi, assim, bem interessante. Ele falou, olha, fique tranquila, participe do processo seletivo, eu acho que é importante, mesmo que você não venha a ser aprovada. Você terá se testado, você terá tido uma outra experiência de vida, de ser entrevistada, né,
pelo board alemão, né? Então, você vai vir para cá, você vai ser entrevistada individualmente por cada um dos diretores globais da empresa. Então, se dê a chance. E eu aceitei essa chance. No avião, eu ia pensando em todas as possíveis perguntas que poderiam me fazer. Sim. Né? E com quem eu conversava, que era já presidente, eu falei, quais perguntas que fizeram? Nem Eliane, né? Eu falei, puxa, é só uma dica, né? Mas no final, o que eu decidi, né? Falei, eu vou ser eu mesma, né? Não adianta eu me demonstrar de uma forma diferente que eu não seja, que eu não sou, né? Então, fui eu mesma. Falei em tudo que eu acreditava que era necessário fazer na organização para que essa organização crescesse, essa organização se desenvolvesse. Obviamente, estávamos num momento de reestruturação, então também tive os desafios de como manter toda a equipe motivada, mesmo em tempos difíceis. Então, fui eu mesma, né? E acabei sendo aprovada. E tinha a preocupação depois como a organização, quando recebesse a informação de que eu, né, que estava vindo do departamento jurídico, estaria me tornando presidente, qual que seria a reação das pessoas? E assim, fui muito surpreendida assim pelo apoio, né, de toda a equipe, foi assim sensacional. E assim, de lá para cá, nós conseguimos inclusive premiações de melhor empresa para se trabalhar do setor químico em 2019, também a empresa mais incrível, né, na premiação UOL também para se trabalhar. E o que é esse incrível? O que é a melhor empresa, né? O que significa isso para nós, né? Significa a materialização, né, da nossa cultura de performance, que é baseada em valores muito fortes: respeito, confiança, profissionalismo, integridade e senso de propriedade. Então, eu busquei implementar isso, pegar as palavras que estavam nas paredes, que estavam nos e-mails, que eu sempre falo para todo mundo, palavras, né, numa parede ou num anúncio, não significam nada se não são materializadas, né? Então, o time começou a trabalhar, já trabalhava, né, de forma cooperativa, mas me apoiou muito e eu também passei a apoiar esse time, né? Que é competente, que é engajado, que é motivado, né? Então, sou muito feliz, assim, com a nossa turma da Lanxess aqui no Brasil. Nossa, que história, né? Que incrível! E assim, voltando na questão do processo seletivo, então, aconteceram entrevistas com o board, foi esse o processo? Ou teve mais algum outro? Foram entrevistas com o board, individualmente. Tinham outros colegas também participando, que eu não sabia. Sim. Né? Assim, não só do Brasil também. E as entrevistas individuais, buscando entender um pouco a mais de mim. Tinha apenas um board member que me conhecia, mas os demais não, e o presidente global também não me conhecia. Então, depois a gente foi bem faz a interessante. lista das perguntas que foram feitas. Exatamente. Que aparentemente tem essa coisa aí da confidencialidade das perguntas, que nenhum outro presidente te respondeu. Ninguém quis te contar. Exatamente. Mas acho que foi até no sentido, seja você mesma. Exato, era essa a mensagem. Pra não te né? fazer ter esse viés, né? De às vezes, tentar fazer ou tentar passar uma imagem daquilo que não era seu, né? Exatamente. Se preparar demais, né? Exatamente. Passar do nível. E eu acho que o lado humano pesou bastante. No Sim. sentido de mostrar, olha, nós precisamos unir o nosso time, nós precisamos fazer com que esse time trabalhe de fato como um time para conseguir cada vez mais melhores resultados, né? Então, acho que esse aspecto é muito importante. É muito importante. Porque afinal de contas, né, é feito por pessoas. Não tem jeito. Exatamente. E, assim, eu acho que essa questão da carreira não ser determinística tá mais do que clara aqui, né? Se você ainda não se convenceu, gente, vamos dar uma repensada aí. Exatamente. Mas aí você trouxe um ponto que eu acho que foi o grande segredo, talvez, né? Que durante esses 12 foram 12 anos até você se tornar CEO.
Desses 12 anos, então, você ficou à frente do departamento jurídico, mas envolvida em vários projetos que não estavam ali dentro do departamento jurídico, óbvio. Você te vem à mente algum projeto ou, sei lá, habilidades que você mostrou que talvez foram os pontos observados por essas pessoas que te fizeram ser convidada para essa posição? Perfeitamente. Bom, eu era aquela pessoa que recebia um projeto no jurídico, eu ia, batia na porta da diretoria, temos um novo projeto. Vamos comprar uma nova empresa, ou vamos vender, ou vamos fazer uma parceria. E esse projeto, obviamente, começa pelo jurídico, eu posso redigir um documento, mas para que ele se materialize, eu preciso o envolvimento de toda a empresa. Eu preciso o envolvimento do pessoal de contabilidade, de IT, de finanças, de compras, da área de negócio. Então, diretoria, por favor, você pode convocar uma reunião para que eu possa expor a necessidade de todos participarem desse projeto? E com o tempo, normalmente, essa reunião era convocada e eu acabava sendo indicada como coordenadora do projeto, que a gente chama hoje, principalmente na engenharia, de PMO, né? Então, eu era PMO do projeto, envolvia todas as áreas, via com eles todas as tarefas que seriam necessárias, fazia o follow-up e sempre de uma forma e eu recebia essa cooperação de todo mundo. E eu acredito que eu recebia essa cooperação porque eu sempre falo que para um projeto não tem a pessoa mais importante, todos são importantes, todas as áreas. Funciona como uma engrenagem, né? Se alguém falhar, né, o projeto não dá certo. Então, acho que sempre mostrando a importância do trabalho de cada um, a importância da cooperação, acabou sempre dando certo, né? Então, os projetos eram esses. E aí, com o tempo, também com o conhecimento dos engenheiros, o pessoal de IT, que é bem focado em projetos, a gente acabou sempre se modernizando, usando inclusive softwares, né? Project, eu aprendi, né? Que tem o project, né? De coloca, ver as interdependências de cada entrega, área. Né? E acabou sendo cada vez mais dinâmico. Então, eu já tinha uma cooperação e uma liderança fora da área de jurídico, né? Eu acredito que isso cooperou também para que essa indicação fosse feita. E me chama muito a atenção, né, da necessidade, para que você conseguisse fazer isso, a necessidade de você conseguir ter habilidades que... Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma CEO, de uma indústria química, que não é química, não é engenheira, não é... Enfim, né, tem uma formação de direito. Às vezes, muita gente... Eu acho que um pouco do passado, pode pensar assim, nossa, que estranho, né? Ou não é esperado isso e tal. E eu acho que existem habilidades que não são só as habilidades técnicas, né? Que fazem com que a gente consiga desenvolver e desempenhar algumas funções. E eu acho que essa história que você acabou de contar, assim, é o reflexo disso. Da importância, justamente, das habilidades que a gente chama de soft skills aqui, né? Mas essa habilidade de comunicação e de trazer as pessoas para perto para trabalhar junto com você e cooperarem com você, né? Exatamente. E o que eu sempre falo para todo mundo, olha, todos são importantes e se existe a possibilidade de um prazo não ser cumprido, é importante que a gente saiba o quanto antes, porque vamos trabalhar em conjunto para que esse prazo, depois lá na frente, seja compensado, né? E agora é interessante também, a gente falando de projetos, assim que eu sentei na minha cadeira atual, eu parei para pensar, falei, puxa, agora eu não posso mais eu coordenar todos os projetos. E também não posso passar a coordenação de todos os projetos para o meu colega da área financeira, que trabalhamos bem de perto, né? Falei, o que eu vou fazer? Então, eu passei a olhar para a organização e falei, eu preciso desenvolver novas lideranças para também, né, liderar esses projetos. Então, o que eu faço? O que eu faço já há 8 anos? Quando a gente tem um projeto, eu olho para a nossa liderança, né, vejo os líderes mais experientes e também não somente os líderes mais experientes, mas também aquele líder que tem um potencial, assim, que a gente consegue já enxergar logo de primeira, e o convido para ser PMO de um projeto.
né, de um projeto fora da sua área de conforto, fora da sua área de atuação, né? Então, nós já tivemos colegas da área de finanças, já tivemos colegas da área de compras, da área de PTSE, conduzindo os projetos. E, no primeiro momento, eu vi o pessoal um pouco apreensivo, né? Puxa, mas eu vou ter que liderar os colegas de outras áreas sem eu ter realmente a liderança hierárquica desse colega? Como vai ser? Falei, gente, vai ser igual como sempre já foi, né? Porque vocês também já formaram entre si uma união, um trabalho de time, então vai dar certo. E todo mundo que já participou como PMO desses projetos acaba gostando, porque também tem uma visibilidade com a Alemanha, tem a visibilidade com os Estados Unidos e com outras partes do mundo, porque são, na maioria das vezes, projetos globais, né? Então, eu tenho feito dessa forma e me dá uma satisfação enorme de ver aquele líder se desenvolvendo, né, com a liderança extramuros, que é o que eu falo, né? Sim, que legal. Não só na sua área técnica, né? Então, que é justamente o que você falou, né? Que são as soft skills que são desenvolvidas cada vez mais nessa liderança de projetos, nesse trabalho conjunto de toda a equipe. Você mesmo faz esse exercício com o time, né? O que deu certo para você, você tem a generosidade, inclusive, né, de oferecer a oportunidade para as outras pessoas, assim. Exatamente. Muito legal. E futuramente a gente tem que pensar nos nossos sucessores também, né? Sim. Por que não? Né? A gente tem que pensar, e é muito importante para a organização que haja essa sucessão. E esse pensamento. Sim. Não estou dizendo que estou para sair, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas é importante, essa análise por parte de todas as empresas. E desenvolvimento. E desenvolvimento. As pessoas também, né? Incrível, né? Então, a gente... Obrigada! Tchau. Imagina, gente. Por favor. Tem um ponto que eu queria trazer aqui, que é a questão dos resultados, né? Você, como o CEO da empresa, você é a principal, você é a carinha ali do resultado da região, do Brasil. E eu imagino, assim, pra gente entender qual é o core business e o resultado, você tem que estar muito conectado ali com o propósito da empresa, né? E muitas vezes a gente tem um projeto, mas não necessariamente a gente para pensar qual que é o propósito daquilo pro todo da corporação. Às vezes aquilo nem é visto ou num primeiro momento, né? Então, eu imagino que você, durante os seus projetos, lá atrás, antes de se tornar CEO, você tinha muito forte essa conexão com o resultado que aquilo ia gerar para a empresa, certo? Certo. E hoje também imagino que é um exercício que você faz com o seu time, né? Como que era esse processo, sei lá, de ligar o seu projeto ao resultado e depois entregar a partir de uma visão jurídica, num primeiro momento, o resultado que tá ligado ao core business da empresa, entendeu o que eu quero dizer? Assim, entendi. Sabe? Vamos ver se eu peguei. Unir essas coisas assim, né? Porque eu imagino que no fim das contas foi o seu resultado, de fato, o grande diferencial ali para te colocar também nessa posição. Não, perfeitamente. Olha, como eu comentei com você, né? Uma das minhas, não vou dizer promessas, mas uma das minhas falas com a diretoria global é que o meu objetivo era fazer, né, a Lanxess como um todo, mas na minha área aqui, Brasil, crescer e se desenvolver. Então, assim, vários projetos que nós trouxemos, tivemos projetos globais e também tivemos projetos locais, né? Então, um projeto que me deu enorme satisfação foi a construção de uma nova planta aqui no Brasil. Nós concorremos, assim dizer, com a Lanxess China. Eles estavam para determinar onde seria construída essa nova planta, que é a planta de uretanos que nós temos. Então, a grande questão, eu cheguei para o time e falei, pessoal, nós temos condições de ganhar esse projeto. Eu tenho a firme convicção que nós temos. Só que é o seguinte, precisamos todos nos unir. Preciso a área de techs, analisando
os impostos, a área de finanças, vendo como que a área de compras, os engenheiros. Sim. E a gente tem que prometer, obviamente, que esse projeto virá para cá e num prazo que a gente consiga. Eu entendo que em 1 ano a gente consegue colocar essa fábrica para cima. Pessoal, 1 ano, ele... Eu falei, sim, 1 ano. Por quê? Nós temos toda a expertise, nós temos os nossos engenheiros que sabem como conseguir as licenças necessárias. Nós vamos fazer a construção com parceiros que nós confiamos, né? E nós vamos fazer conta aqui, todo mundo junto. Nós não precisamos trazer problemas, o que nós precisamos trazer são as soluções. Então, vamos. Foi item a item analisado. A China está com esse imposto, o Brasil está com esse. A China tem essas condições, o Brasil tem esse. E foi item a item, né? E assim, foi quase 1 ano, né, de análise, e nós conseguimos construir essa fábrica em 1 ano. Né? A fábrica está bombando, né? O pessoal de Uretano está super feliz, né? Já implementamos mais turnos também de operação. Então, foi uma decisão certa, foi uma decisão responsável. Sim. Né? O que eu sempre falei para todo mundo, nós não vamos atrair investimento de forma irresponsável. Nós vamos atrair investimentos quando nós temos um business case bem elaborado e fundamentado. E foi o caso. Então, esse foi um resultado muito positivo que nós trouxemos para a nossa organização local. Outro resultado positivo de um projeto, nós fizemos a aquisição em 2020 de uma empresa familiar brasileira chamada IPEL. Essa empresa é especializada em produção de biocidas de uma forma bem singela para vocês entenderem. É tudo que mata a vida, que não faz bem para o ser humano e para os animais. Né? Então, são produtos que vão em desinfetantes, são produtos que vão em tudo para desinfetar. Então, no caso da Covid, nós tínhamos um produto que matava o vírus da Covid em superfícies hospitalares em 1 ou 2 segundos. Né? Então, Nossa, que legal. isso fornecido e produzido também aqui no Brasil. Então, nós conseguimos comprar essa empresa. Essa empresa que está conosco já desde 2020, nós fizemos a integração, inclusive, durante a pandemia. Nossa, gente, que desafio. É sensacional, pessoal. Vende para todo mundo, vende aqui para o nosso mercado. E nós temos cientistas lá. Nós temos gente muito especializada, com PhD, são cientistas, aquilo que a gente vê nos filmes, né? Da indústria química, realmente. Então, dá uma enorme satisfação e aumentou também a nossa participação no resultado global da empresa. Então, os projetos foram os grandes projetos que nós tivemos, fora outros também que previam aquisições, mas que eram aquisições globais com reflexos no Brasil. Não. Ele falou aqui assim, como se fosse... não, a gente tem alguns projetos. Com essa simpatia. O que você quer que eu faça em 1 ano? Pode levar. É assim, a gente teve alguns projetos. Aí, assim, coisa simples, menina. 1 ano aqui a gente... Mas nós construímos, inauguramos. Foi, assim, um momento muito bacana, né? Incrível. A gente tinha até preparado uma pergunta... para falar um pouco mais sobre esses projetos. Acho que a gente mudou e já trouxe o que a gente gostaria. E eu queria, Lu, se você não tiver nada para comentar nesse momento, eu queria migrar um pouco para a questão da vida pessoal ali. Sim, eu tô aqui olhando para essa pergunta e pensando, pelo amor de Deus, vamos para ela, porque também é um ponto que eu tenho muita curiosidade, assim, de saber. Sim. Faça as honras. A gente conversou com muitas mulheres nessa temporada também, Eliane, que a gente vê uma paixão pelo trabalho, sabe? A gente vê mulheres que gostam de trabalhar. Eu trabalho, estou nessa posição porque eu gosto. Eu acho que é um aspecto bacana também para passar para a família, né? E aí, a gente pesquisando também sobre você, viu que quando você foi perguntada sobre... quando você se viu no momento de... priorizar a vida pessoal ou a vida profissional, você escolheu os dois.
E eu também não quero cair no lugar comum aqui de perguntar, porque é como que você conseguiu equilibrar tudo isso, né? Porque equilibramos Faz vários parte. aspectos, né, da nossa vida pessoal e Vários profissional. pratinhos. Exato, todos os dias ali. Mas eu queria saber por que você acha que esse questionamento chega em algum momento na vida de uma mulher, na vida de uma mulher que alcança uma posição como a sua, por exemplo, né? Exato. E se você puder falar da sua família também? Perfeitamente. Bom, Bianca, eu acho que existe um motivo histórico em tudo isso. Eu parei para pensar aqui, e se a gente retroagir aí muitos anos, vamos passar para o século passado, né? Uhum. O que tinha no século passado? Antes das guerras mundiais, era um padrão da sociedade que o homem era para prover, né, todos os recursos necessários para a casa e para a família, e a mulher era para cuidar da família e do lar. Vieram as guerras, as mulheres precisaram ir para o mercado de trabalho, perceberam que eram capazes e competentes, assim como os homens, só que a guerra acabou, as guerras acabaram, os homens voltaram, e aquele pensamento da sociedade voltou, Uhum. né? Então, os homens voltaram para o mercado de trabalho e as mulheres retornaram para os seus lares, né? Uhum. Mas não foram todas as mulheres, né? Houve aquelas mulheres que falaram: puxa, eu sou capaz, eu quero ter minha independência financeira, minha independência profissional, eu gosto de trabalhar, e foram. E é por causa dessas mulheres que hoje a gente está aqui, né? Mulheres casadas, solteiras, separadas, com uma profissão. Mas se a gente parar para pensar, será que mudou o pensamento da sociedade? Eu acho que mudou, melhorou. Uhum. Mas ainda existe um pensamento no sentido de que o cuidado, né, da família, o cuidado do lar, ainda cabe à mulher. Uhum. Se não tivesse esse pensamento, a gente não teria nem o tema que houve em um dos Enems recentes, que era o cuidado invisível da mulher. Uhum. E o que é esse cuidado invisível? Ainda a sociedade cobra muito mais da mulher, entende que no caso de cuidar, eu não estou dizendo só de filhos, né? Estou falando também de cuidar dos pais que são idosos, dos filhos, de alguém que está doente, né? Normalmente, quando você tem uma família e alguém fica doente, né? E se tem filhos e filhas, né? Normalmente, a família entende que cabe à filha cuidar do idoso, né? E que o homem Mesmo que precisa inconscientemente, né? Que o homem, que a menina que precisa cuidar, às vezes, não é nem alguma coisa... Ah, nossa, porque eu acho que é essa posição, né? Exatamente. Então, o que eu penso, né? Eu acho que a mulher que tem sobre si todo o cuidado da família, todo o cuidado do lar e ainda trabalha, ela realmente tem uma sobrecarga muito grande. Uhum. O Sim. que ela precisa fazer? Ela precisa ter uma rede de apoio se ela for trabalhar. Essa rede de apoio pode ser familiares, pode ser escola, se for para filhos, ou um cuidador, né? Então, o próprio parceiro, né? Isso é muito importante, né? Então, eu vejo que essa pergunta ainda vem por conta disso, né? E o que, na verdade, a gente precisaria mudar é o pensamento da nossa sociedade como um todo, mas não é fácil, é um processo. Muita gente já melhorou. Eu conheço muitos homens que compartilham as suas atividades em casa, né, do lar e dos seus filhos, né? Conheço também muitos que se dedicam também, falam, não, olha, eu quero uma licença paternidade maior, eu quero tirar férias, porque eu tenho esse desejo de cuidar e eu vou considerar tão importante a minha profissão quanto a profissão da minha parceira, né? Então, eu acho que isso é importante, que haja esse compartilhamento. Eu acho que é por isso que o pessoal ainda pergunta. E eu escolhi os dois, porque eu falei para vocês, né? Eu estou casada há mais de 25 anos, que fiz o ano passado, esse ano já vai ser 26, logo, logo está chegando. Sempre conversei muito com o meu marido, ainda na época de namoro. Olha, nós estudamos juntos, nos formamos juntos, então, olha, vamos juntos,
né? Você entende que a minha profissão, a minha carreira é tão importante quanto a sua? Uhum. Entendo. Então, vamos nos apoiar, Sim. né? Então, passamos a compartilhar desde o primeiro dia de casamento, não só as questões do lar, Sim. e depois, quando vieram os filhos, né? Todo cuidado, leva na escola, busca da escola, leva no médico, vê a lição de casa, Uhum. né? Verifica o que precisa fazer para ir melhor em matemática ou em português. Fica toda. E assim Que por coisa, não é diante. mesmo? E assim por diante, né? Aham. Então, acho que precisa ter. Que eu sempre falo, nós temos que ter na nossa mente que a vida é única. Uhum. Não dá para falarmos, olha, primeiro serei feliz e terei sucesso na vida profissional. Aí, depois que eu tiver sucesso, e o que é o sucesso, né? É Que uma também é muito grande relativo, né? Depois do sucesso da vida profissional, é que eu vou pensar na minha vida pessoal. E a minha vida pessoal, eu não estou dizendo que necessariamente passa pela necessidade de ter filhos. Uhum. A mulher, ela tem a opção de escolher. Eu quero ter filhos, eu não quero ter filhos. Eu quero me manter solteira, eu não quero me manter solteira. Eu quero ter amigos, eu quero viajar. Uhum. Então, quando eu falo lado pessoal, é isso. Não dá para falar primeiro o profissional, depois o pessoal. Uhum. Ou primeiro o pessoal e depois o profissional. Porque uma coisa está linkada à outra, né? Então, a vida é única e a gente tem que buscar ser feliz nos dois lados. Sim. Ai, gente, tem tantas coisas Né? que eu preciso comentar. Não, porque eu acho que, assim, você traz pontos muito, muito relevantes, assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre esse trabalho invisibilizado ali, invisível, né, das mulheres, eu acho que a gente fala também de uma carga mental, de uma expectativa que se tem, e não é só no âmbito do trabalho, aliás, do pessoal, né, de casa, mas também do trabalho. Porque eu acho que, não sei se vocês já passaram por isso, enfim, né, ou quem está nos ouvindo, assistindo também, às vezes pode achar que é só ela que passa, né, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar que, às vezes, as mulheres dentro do ambiente, a gente passa por esse viés inconsciente de, tipo, por que às vezes a mulher que vai lá e pega água para todo mundo? E não sei, tô dando um exemplo muito simples, mas eu acho que quanto mais a gente traz isso para um aspecto consciente, mais a gente consegue também entender e mudar essa mentalidade. Porque eu também acho que as coisas mudaram. Eu acho que, felizmente, a gente tem discutido mais sobre isso. E que bom que a gente tem um espaço para te perguntar, né? O que você pensa. Poxa, acho que você é uma pessoa que está num ponto, assim, num espaço que inspira pessoas, que tem essa possibilidade de falar para muita gente, né? Influencia, né? Exato. Então, eu acho que tudo isso nossa, assim, para mim é muito reconfortante também ouvir isso de uma pessoa que ocupa um cargo de liderança tão bacana. E você tocou num ponto muito importante. É importante a gente falar sobre o assunto, né? Para que esse pensamento entre na cabeça de outras pessoas, né? E entendam, né? Puxa, a sociedade mudou. Precisamos ver de uma forma diferente, né? Então, é super importante essa questão. E sabe que enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que uma vez meu marido foi levar o meu filho ao médico, porque eu estava numa reunião que eu não podia sair. E quando ele chegou ao médico, perguntaram, cadê a mãe? Né? Qual o problema? Né? Então, para ver como existe o viés inconsciente de que o cuidado cabe à mãe. Exato. Né? Então, é importante a gente saber que é um viés inconsciente e que tanto homens quanto mulheres têm plenas condições de cuidar das suas famílias, dos seus idosos de forma igual, de maneira que não fique uma sobrecarga muito grande sobre a mulher. Sim, e assim, não necessariamente, né, quando a gente fala da pergunta, é a vida pessoal ou a vida profissional? Não é uma pergunta que alguém vai chegar pra você e fazer uma pergunta. Às vezes é uma pergunta que tá na nossa cabeça mesmo, Pois como é. mulher, né? É uma pergunta que vem, sei lá, que ela tá ali, que ela foi colocada sociologicamente pelo ambiente no qual a gente tá inserido, assim. E aí é legal pensar e falar sobre isso também, né?
Porque está tudo bem gostar do seu trabalho. Não quer dizer que você gosta menos de cuidar da sua família, da sua casa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, sabe? Exato. Como você falou, e acho que assim, é um super ensinamento que a gente recebe aqui, né? E todos que estão nos ouvindo também. Que nós temos que ser plenos como um todo. Então, você olha para um lado, deixa de olhar para o outro, né? Talvez a gente. Fica descompensado. Exato, se desequilibra ali. E até pra gente pensar, né, no sentido de que nós somos seres completos, né? Então, acho que essa coisa de... pessoalmente, eu não acho que existe a Luciana profissional e aí eu desligo uma chavinha e vou pra Luciana pessoal. Não existe isso, né? Então, eu acho que da mesma forma que as nossas motivações, as nossas paixões da vida pessoal, elas vêm também pro nosso ambiente de trabalho, né? Então, é muito importante a gente se olhar como esses seres tão complexos, né? E que não tem que equilibrar uma coisa ou outra. Todo mundo tem as duas coisas e a gente tem que... a gente tem, não, né? A gente gostaria de conseguir equilibrar sempre tudo dentro desse ambiente, assim, da gente se sentir confortável, da gente se sentir motivado e gostar daquilo que a gente faz, da onde a gente tá, e, enfim, das escolhas que a gente toma aí na vida, né? E o importante é saber também que a mulher que está no mercado de trabalho é porque ela é capaz, ela é competente, né? E vai conseguir solucionar problemas de forma bem ágil, vai conseguir equilibrar o tempo, né? Então, são todas habilidades que a mulher tem muito forte, porque ela tem esses dois lados para atuar, que acaba sendo um pouco mais pesado para o lado dela, né? Mas é importante que haja um apoio para que ela não fique sobrecarregada. Mentalmente, principalmente. Com certeza. Sem dúvida. E a gente falou também em muitos episódios aqui sobre a diversidade como um todo, né? De pensamentos, de culturas, de valores. Como isso é rico para compor, por exemplo, as lideranças de projetos, né? Ou esses olhares diferentes, as composições diferentes ali. Fazem com que a gente tenha uma visão muito mais ampla, né? E aí, como você falou, trazer um projeto muito bem pautado. Porque se a gente tem só um tipo de pensamento ali, você vai mitigar só um tipo de risco. Né? Exatamente. Precisa olhar pro todo. Exatamente. Fundamental. E eu queria já ir caminhando pro final, né? Ai, passou muito passa muito rápido. Toda vez. Todas as vezes a gente pensa, meu Deus, passou muito rápido. Mas a gente tinha também separado aqui uma questão, porque acho que é um ponto da sua atuação que é muito interessante pra gente, que é a sua atuação dentro da Câmara Brasil e Alemanha. Então, eu queria, primeiro, né, perguntar qual que é a importância de ter um lugar como a Câmara para esse tipo de discussão. Esse tipo, né? Todos os tipos de discussão são feitos através da Câmara. E como esse órgão tão bacana consegue beneficiar, né, a nossa indústria dentro desses dois países, né? Brasil e Alemanha. E aí a gente colocou, pessoal, ó, produção aqui. Além de nos proporcionar que trabalhemos em maravilhosas empresas alemãs. Excelente ponto levantado. Tá com no certeza, roteiro, gente, juro. Excelente. A gente se diverte fazendo esse roteiro. Mas é super importante. E não é bom trabalhar nas indústrias em que trabalhamos, né? É sensacional. Sim. Empresas globais, né? Exatamente. Amplia a nossa visão. Com certeza. Deixa eu falar para vocês o que eu entendo da importância da Câmara Brasil-Alemanha. Bom, eu entendo que ela é um ecossistema onde as empresas que são associadas têm a possibilidade de trocar experiências e as melhores práticas, tanto no aspecto técnico quanto também no aspecto de gestão. Eu fui atrás para entender, quando eu entrei na Câmara, para entender qual era a origem, como que ela foi constituída, né? Então, legal. assim, para vocês terem um panorama, a Alemanha constituiu as câmaras alemãs em vários países, e aqui no caso Brasil, com o objetivo de que as empresas alemãs que quisessem ter relacionamento com o Brasil pudessem ter um foco, um local para entender sobre mercado brasileiro, sobre
possíveis parceiros e também para entender como elas poderiam entrar aqui no Brasil e se fixar aqui no Brasil. Uhum. Então, esse foi o primeiro objetivo, né, da formação da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje, eu vejo que o objetivo é muito maior, muito mais abrangente. Por quê? A Câmara ela defende e atua fortemente para aumentar o relacionamento comercial entre Brasil e Alemanha, tanto é que está apoiando a formação de um novo tratado de não tributação entre Brasil e Alemanha Uhum. e também a celebração do tão famoso, né, acordo comercial entre Mercosul e União Sim. Europeia. A relevância da Câmara nesses anos é tamanha que nós, acho que no ano passado, nós tivemos a visita de vários políticos, né, de várias autoridades alemãs, inclusive o presidente e e o primeiro-ministro, né, Uhum. da Alemanha. E eles sempre, todas essas autoridades sempre passam na Câmara justamente para ouvir o que as empresas associadas, né, têm a falar sobre Brasil, sempre com o objetivo de fortalecer esse relacionamento. Primeiro passa na Câmara, depois vai com vão com as nossas autoridades e Uhum. políticos com o objetivo de fazer com que esses acordos efetivamente saiam. E o que é muito importante para o Brasil, né? A gente recebe toda a tecnologia, a gente recebe toda a inovação alemã. No caso aqui, grandes empresas, a Lanxess, a Siemens, né? Tem um foco na inovação, tem um foco na sustentabilidade, na competitividade. E nisso existem as trocas entre as empresas alemãs, com o objetivo do quê? De aumentar esse relacionamento entre os dois países. E um dado muito importante que eu acho bem legal de falar, não sei se vocês sabem, mas as associadas, as empresas alemãs aqui do Brasil representam 10% do PIB industrial. Então, demonstra como é importante a atuação das nossas empresas aqui no nosso país, né? Então, fantásticas, as trocas são super importantes. E o que eu vejo, né? Não somente eu, como todos da Câmara, Brasil é o parceiro ideal para a Alemanha, né? Em questão de sustentabilidade, em questão de ESG, né? E também de potencial de digitalização, né? Então, tem Isso é incrível. muita coisa para vir aí. E essa discussão entre as empresas, a possibilidade de networking, a possibilidade de parcerias é fundamental para que a gente consiga, né, lidar com todos os desafios atuais, né? Os desafios geopolíticos, os Uhum. desafios aí que estamos tendo atualmente no mundo todo. Uhum. Então, eu vejo dessa forma, é relevante a participação, é muito bacana as trocas e, principalmente, a possibilidade de influenciar, né, o aumento do relacionamento entre Brasil e Alemanha. Sim. Ai, e é assim, realmente a gente percebe o quão relevante é e o quanto que a gente tem de trocas mesmo, assim, né? De quanto isso reflete dentro dos nossos mercados e dentro da nossa própria atuação quando a gente fala da Siemens, né? Enfim, no nosso dia a dia. Então, assim, eu queria só agradecer, porque aprendi pra caramba. Me senti super inspirada e, assim, você trouxe pontos muito, muito relevantes, Eliane. Assim, muito, muito, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a Bianca, a Luciana. Foi um enorme prazer conversar com vocês. Assim, me senti super à vontade. E vocês passaram a conhecer um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais da Lanxess e dos pensamentos que estão dentro desta engenhosa aqui. Muito obrigada. Maravilhosa, muito obrigada. Obrigada, Eliane. Eu também, assim, nossa, desde as nossas primeiras conversas, acho que foi uma troca. A nossa troca não é só aqui, né? A gente conversa no bastidor para organizar tudo também. Muito legal ouvir a sua história, né? Muito legal também poder nos projetar aí no futuro e nos inspirar para mulheres que estão há tanto tempo no mercado de trabalho, seguem aí com as suas carreiras, crescendo, inovando, né? Isso é muito importante para gente olhar onde a gente pode chegar também.
E é isso, pessoal. Então, eu queria convidar todo mundo para assistir os outros episódios, conhecer mais engenhosas, assim como a Eliane, no nosso site www.siemens.com.br/engenhosas e também procurem por Engenhosas no YouTube e no Spotify. E vem mais por aí, hein? Tchau, tchau. Se Até a vocês próxima. ainda não assistiram, gente, volta lá, que tem uma primeira temporada inteira cheia de gente legal pra vocês conhecerem. Então, Eu assisti, vale a pena, pessoal. maravilhosa, Assistam. maravilhosa. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Até a Obrigada, próxima. tchau, Até a próxima. obrigada.